Boa noite, estamos de volta em mais um Fox Podcast, aqui pela Fox, a Fox Agency. Eu estou aqui com Gibson Thomas Rocha, tem que ser um sobrenome desse, eu tenho que falar direitinho, né? Gibson! Oi. Boa noite! Boa noite, tudo bom, Ju? Tranquilo? E aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje eu tô feliz da vida com esse podcast. Não, porque a gente tá no podcast. Cada dia que passa mais feliz você fica. Mais feliz isso eu fico, é verdade, bom. estar nessa casa super legal, né, que é esse podcast. E hoje recebendo uma convidada muito VIP, né? Se é muito VIP, eu não sei, mas que é VIP é. Ah, então eu vou né? deixar você apresentar, porque assim a gente fica conhecendo. Um pouquinho melhor, né? Exato, Ju, eu amo do jeito que você faz o podcast. Você traz vida, você traz aquele glamour. Ah, eu sei, aham. Pois é, nós trouxemos hoje ela que é formada em assistente social, está aí como empreendedora da beleza também, né? E mineiríssima, agora quissamaense, Sara Meirelles. Seja bem-vinda ao nosso Fox Podcast. Boa noite. Boa noite, Gibson. Boa noite, Sara. Jo. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu estou muito feliz por vocês. Foi uma realização de muito tempo, um projeto de muitos anos. Meu amigo de mais de 10 anos. Não chora, Sara. Eu me sinto emocionada e Realmente. lisonjeada de estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. E é isso, vim cá para estar falando um pouquinho com vocês sobre, né, uns assuntos aí importantes para a mulherada. Sobre Sara. E sobre Sara, sobre tudo. E esse é o primeiro podcast onde tem plateia, não é, gente? Sara, Então vamos falar das presenças aqui no nosso Sim, estúdio, como né? sempre. Porque pra gente estar aqui, a gente tem, né, uma equipe trabalhando. Então estamos aqui com a Ellen, né, tá operando, também o Rafael. E hoje com a presença ilustre, ela vai merecer palmas hoje. Sidneia tá aqui com a gente, muito bom. Sidneia Rocha, ela que vai apresentar o Vozes Feminina em breve, né? Já estamos no aguardo aí desse programaço, com certeza. Vai ter estreia prevista aqui na rádio também, no podcast. No podcast também, já que tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar hoje com a Sara, a gente podia dar uma ideiazinha mais já introduzindo, porque esse programa Vozes Feminina é um programa que a Sidneia tem planejado há muito tempo, a gente já vem um ano planejando nisso. E teve um debate aí no passado que a gente ficou de dar voz à mulher. E, na verdade, a mulher já tem voz. Então, uma das coisas que a gente vai usar dentro do programa Vozes Feminina é dar visibilidade à voz da mulher, porque a mulher já tem voz. Então, ela vai estar falando muito sobre isso e entrevistando as pessoas, entendeu? E colocando em pauta os assuntos que tem a ver com a mulher, porém, uma das coisas muito interessantes que eu sei que a Sidneia fez no programa é que também terá a presença de homens opinando em relação Exatamente. a vocês. Isso tem muito a ver com o... Na verdade, Gibson, quando você fala sobre essa questão da mulher, né, eu tenho um conceito sobre isso muito particular, claro, né? Não quero que ninguém siga. Mas eu não gosto de ouvir quando alguma mulher diz eu estou aqui representando você, né? Porque a mulher já se representa por ela mesma, né? Cada uma é uma representante de si mesma. O homem também é um representante de si mesmo. Então o ser humano não representa o outro. Nós somos únicos, né? Então a gente pode estar numa situação em que você está numa liderança, em que você está numa situação em que você está falando em nome daquelas pessoas, mas não é uma representatividade da pessoa em si. Sim. Né, Sara? Sara, já que a gente vai começar esse podcast muito legal, muito feliz em recebê-la aqui com a gente, eu queria que você falasse um pouquinho da mineira Sara Meirelles, o que te trouxe para Quissamã, né? Essa cidade tão maravilhosa, essa cidade que está em processo, né, de crescimento. Então, eu vim através do meu ex-marido. Meu ex-marido é daqui, é da cidade. E, a princípio, eu nem sabia que existia Quissamã no mapa.
eu ouvia muito falar de Macaé e Campos dos Goitacazes. Porque Campos, eu tenho um tio que mora lá, um irmão da minha mãe que mora em Campos. A gente ouvia muito falar de Campos, mas Quissamã eu não tinha essa ligação. Fui ter essa ligação com ele. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei para visitar, para conhecer a minha ex-sogra, conhecer a família dele. E aí eu fui ficando. A mineira veio e se tornou quissamanense. Eu fui ficando, me encantando, apaixonando por esse lugar. Esse lugar tem uma energia, assim, surreal. Aí o pôr do sol, aquele céu, aquela palmeira realmente, imperial. O clima aqui é maravilhoso, né? Então, assim, fui olhando aquela paisagem. Que coisa de louco, né? E a gente... Cada dia mais eu fui me apaixonando e resolvi criar raízes. Estou aqui há 12 anos. 12 anos. E essa Sara, né, que a gente conhece, que hoje é assistente social, você tem filhos? Tenho uma menina, Natália, de 11 anos, muito presente na minha vida, ela participativa demais. Quando eu cheguei aqui, me encantei pela beleza natural de Quissamã, né? Todo mundo fica encantado. Esse céu maravilhoso, de cores laranjadas, rosa, vermelho. E essa beleza natural rica que tem aqui. Isso me chamou muita atenção. Eu sou muito encantada com a natureza. Eu me encanto. Eu fico... As lagoas, em êxtase. praias. Exato, ainda tem as lagoas. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer todas. Eu quero ainda conhecer. Eu quero conhecer a do Paulista, a Encantada. Tem uma que chama Encantada. Isso porque ela tá 12 anos só. Meu Deus! Só 12 anos. Ainda falta muita coisa ainda. Então, né? Precisa, acho que a gente precisa fazer um podcast. Vamos fazer um tour com certeza. Entendeu? Então eu ainda estou no modo turista ainda aqui, né? São várias coisas ainda para eu estar conhecendo. Mas quando eu cheguei, aconteceu isso, esse encantamento, essa paixão por Quissamã. E aí acabei ficando. Fiquei. 3 anos de casamento, me engravidei da minha menininha, Natália. Ah, tem uma filhota. Então, então o sangue já tá aqui. Uma quissamanense nasceu aqui. Tem uma quissamanensezinha aqui. A gente tem mania do diminutivo, sabe? E aí o mineiro tem essa mania, esse hábito. Eu adoro o sotaque mineiro, gente. Entendeu? Eu adoro esse sotaque. Eu adoro a comida mineira. Então. Você já pensou em comer, Gibson? Ele é gastronômico. Meu amigo é gastronômico. Sara, a gente tá falando do assunto sério. Você traz uma comida pra gente. Caso contrário, você não fará outro podcast com a gente, não. Certeza. Gente, eu tô falando um assunto sério com Sara, conhecendo Sara. Sério com e Sara. você falando de comida. Sim. Comida mineira. É porque, sabe por quê, Jô? Ele sabe que eu tenho uns dotes culinários. Ele então sabe. Eu vou querer também conhecer. Eu também quero. Entendeu? Você gosta de cozinhar? Amo cozinhar. Tenho essa paixão também. O que é que você mais gosta de fazer na cozinha? Assim que seria hoje, se você chamasse a gente, eu e Gibson, Sidneia, Ellen e Rafael na sua casa, o que você faria pra gente? Você faria uma comida comum, uma comida mineira? Mineira, lógico. Nossa. Eu já veio aqui na minha cabeça, sabe o quê? Frango com quiabo. Já tô convidada. Você adora se oferecer. Eu já tô convidada. Você vive cobrando a broa à mamãe. Já nem sabia se você gosta de frango quiabo. Eu já tô convidada. Eu também gosto. Então, já estão convidados. Frango com quiabo é uma comida tradicional mineira? Não é tradicional de Minas. Porém, tem muito lá, né? Porém, ela não é só de exclusiva, Minas. Né? É exclusiva de Minas, mas os mineiros fazem um frango com quiabo que é só eles, né, minha amiga? Agora, sem baba nenhuma. Com baba ou sem baba? Sem baba. Tem dos dois tipos. Depende. Então vamos deixar o quiabo de lado. Eu prefiro sem baba. Eu também. Eu faço sem baba.
tá? Então tá Ui, certo. Sara, você ficou tão séria quando a gente falou em baba que me deu até vontade de parar esse podcast. Vamos lá. É isso. Então, Sara, Eu adoro isso, gente. é muito bom. gostoso, né? É. A Sara, aí você é formada em assistente, você é assistente social Isso. hoje, né? Formação. Fala um pouquinho Então, dessa profissão, dessa escolha. Posso falar como que eu cheguei nisso? Sim, que ela Então, deve. eu A gente quer conhecer a Sara. primeiramente, eu cursava nutrição em BH. Eu cursei nutrição até o 7º período. Caramba, praticamente formada. Quase. Aí eu tive um problema de saúde, eu tive um afastamento de tudo. De trabalho, de faculdade, eu tive que parar. Uma estafa que me fez parar. É Eu mesmo? trabalhava 12 horas e estudava. Então, aquela rotina, né? Aquilo fez eu dar uma parada. Eu tinha que parar. O médico, ele falou, pare, porque senão você vai virar um quiabo, exatamente. E eu tive que parar. Mas os conhecimentos fazem a gente construir outros conhecimentos. Eu adoro aprender. Eu amo aprender. Eu tenho esse... É dom, eu não posso dizer. Eu posso dizer que é um dom? É uma busca, né? Uma busca. Eu tenho isso comigo, que eu gosto de estar aprendendo. Eu vivo Uma busca constante. em constante aprendizado. Porque eu não sei nada. Eu não sei nada aqui. E tem tanta coisa aqui pra gente aprender, né? Tem tanta coisa. A gente vai morrer e não vai É aprender. verdade, o suficiente, né? É isso, tá? Então, aí depois- veio assistente social. Aí aqui, eu grávida de 6 meses da minha filha, resolvi fazer o Enem. Falei assim, vou fazer o Enem. Vou fazer neném, não. Vou fazer Enem. O neném Já tava feito, já tava O neném feito. já estava feito. Então, já tava lá prontinho. Fui com uma barriga de 6 meses fazer a prova do Enem. Eu falei assim, vou, é desafio. Eu vou. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, você precisa cursar uma faculdade, por que você não faz o Enem? Eu falei, mãe, eu tô com a barriga explodindo já com essa menina aqui. E aí? Ela, vai fazer. Minha mãe sempre me empoderando, né? Aí eu fui. E aí eu cheguei, fui fazer a inscrição, falei assim, você quer saber? Eu vou fazer serviço social, porque é a puxada aqui na cidade. O serviço social é carro-chefe aqui na cidade. E eu gosto dessa, né, como é que eu falo? Essa política de estar ali, não falo ajudar, mas falo estar conscientizando o cidadão dos direitos dele. É isso. Eu tenho essa parte aí de também estar de me mobilizando socialmente. Eu gosto de estar engajada nas políticas sociais, públicas. Eu gosto de estar envolvida. Então, eu falei assim, tem muito a ver comigo. Eu vou fazer o serviço social. E aí, cheguei com essa barriga, fiz o Enem, passei, ganhei bolsa 100%. Eu falei, não tem jeito, realmente é pra ser. É pra ser. Né? E aí, eu falei assim, agora não tem jeito, eu vou fazer. Não tem como eu fugir disso. Mas você, em momento algum, pensou caminho em de voltar para nutrição? Coloquei também como segunda opção, que só tinha o opção, não era o opção, FRJ. né? Não era uma opção minha no momento. Não era. Né? Por causa desse trauma que eu tive de saúde, eu desmaiei dentro de sala de aula. Foi um momento muito, assim... Muito traumatizante para você, traumatizou. né? Então, aí, assim, eu deixei em segunda opção o FRJ. Foi o FRJ. Não consegui, porque era um curso muito concorrido, extremamente. Estava 300 candidatos por vaga, né? E o serviço social gritou mais. Então, isso me trouxe essa missão de vida. É uma missão de vida mesmo, porque eu fiz até a numerologia cabalística, saiu o número 9.
O 9 é da ajuda. 9 da ajuda, certo. Eu vou aproveitar aqui, Sara, e perguntar a você o seguinte, porque a gente sempre ouve, né, falar sobre assistente social, serviço social. Explica pra gente um pouquinho o que é, qual é a função, tá? Muitas pessoas sabem, a gente ouve por alto, mas ouvindo de quem é uma assistente social, acho que é muito mais interessante, né? Antes, eu quero que a Ellen passe para mim aqui, já estou aqui, convidar o pessoal para se inscrever no canal, né? Para assistir as entrevistas, né? O pessoal se inscrever no canal, apertar o sininho para que as notificações cheguem no seu celular e no YouTube. Então vai lá no canal do YouTube e assine o nosso canal Fox Podcast para você assistir essas e outros bate-papos que virão. Pode continuar, Gibson. Você é maravilhosa. Você adora me interromper, mas eu amo quando você faz isso. Adoro. Então, Sara, voltando ao que eu estava por te perguntar, se você puder, em poucas palavras, para a gente não... Sim. Que a gente vai estar falando sobre um assunto específico que daqui a pouco a Jo vai introduzir. Qual é como que é o trabalho de uma assistente social? O que ela faz para o indivíduo? Quais são os direitos dele? No sentido, eu digo, o cidadão, no sentido de que, por muitas vezes, as pessoas, elas querem, mas elas têm essa ideia de que para que eu preciso de uma assistente social? Eu descobri o serviço quando meu pai estava com uma certa idade, entendeu? E começou a acontecer muitas coisas estranhas dentro de casa. Ele estava com uma coisa chamada salinidade. Sim. Entendeu? Ele tinha uns problemas e conversava com a parede, conversava com as pessoas da TV. E eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, onde que eu peço ajuda? Eu fui a uma assistente social. Tá? Ela me deu todas as dicas de como proceder, para esconder as facas dentro de casa, entendeu? Levar papai para fazer o exame para saber se era Alzheimer. Não deixar separar papai de mamãe, porque ele poderia, no momento de crise, enforcar a mamãe, sufocar. Eita. Você está entendendo? Então, eu fui assistido nisso. Como atuar, porque a gente não sabia. Porque se eu contasse para você, papai está fazendo isso e aquilo, e depois você fosse conversar com o papai, você ia dizer, o doido é você. Né? Porque depois ele ficava normalmente. Então, a minha experiência foi essa, com várias outras, mas no caso você pode estender isso de que forma? O serviço social, ele é amplo, né? A gente está principalmente na defesa das políticas públicas voltadas, né, para o cidadão comum. E o que é as políticas públicas? São políticas que a gente insere o cidadão quando ele não é assistido, tá? Ele está desempregado, ele está em situação de vulnerabilidade social. Então, a assistente social entra. Ela entra na área da saúde, ela entra na área da defesa do idoso. É muito amplo. Ela entra na defesa da mulher, né? O que a gente... É meu carro-chefe. Que nós vamos falar sobre isso já. Ela entra na defesa das crianças e dos adolescentes. Então, é vasto, é amplo. É a defesa dos direitos sociais de qualquer cidadão. Entendi. E por igual. Então, pelo que eu vejo, é bem abrangente, mas existe alguma área que você possa mencionar aqui que não seria possível dar assistência, ou isso não existe? A gente fica só mesmo no tudo. Pelo que eu entendi, é tudo, né? Não, é tudo. Tudo, né? A gente não entra nessa questão de assistencialismo. A gente não entra... O assistente social, ele não está aqui para ajudar. Ele está para defender direitos. Entendi. São direitos que o cidadão... direitos constitucionais que o cidadão tem. Então vai muito mais além do que a gente pensa. Vai muito além. É que, na verdade, por exemplo, quando você vai num CRAS, né, para reivindicar algo, né, numa prefeitura, você passa pelo assistente social, né, não é isso? É uma entrevista. É uma entrevista. O assistente social, ele vai fazer uma avaliação das suas condições. Isso. Olha, eu explicando. Não, muito bom, mas é isso. Não, estou só simplificando. Só simplificando. Porque tem muita gente que não sabe disso, não sabe como que é o processo. O caso da profissão da Sara é exatamente esse facilitador. O assistente social vai dizer, você realmente precisa
ser encaminhado para esse setor, você vai para aqui, Exato, os setores que precisa, né? A gente... Um filtro, o termo é filtro. Sabe, Jô, a gente dá até parecer jurídico. Olha que legal. A gente decide junto com o juiz o destino de uma criança, por exemplo. E é muito sério, eu acho isso muito sério, porque a gente tem que ter um olhar mais profundo. Inclusive tem os conselhos, tem os assistentes responsabilidade. sociais dentro de cada conselho, né? Exatamente, o Conselho Tutelar, ele é um braço Exatamente. do jurídico, mas não é exatamente só ele que atua. Aham. Dentro do fórum tem um assistente social também que atua. E ela tá ali para pegar esse parecer do Conselho Tutelar, Olha que analisar interessante. e levar até o juiz ou levar até o promotor. Então são coisas muito sérias que, se tiver algum errinho, você destrói o destino de uma criança. Então é uma coisa de muita responsabilidade. É uma coisa de muito cuidado que a assistente social tem. E muitas delas, né, atuam nessa área, dão parecer, trabalham em parceria com o jurídico, com o juiz, com o promotor, com defensoria pública. Então, quando eu falo de serviço social, eu não falo só essa parte de defesa de direitos. Tem várias coisas envolvidas. Muito interessante, muito interessante. Vai muito mais além do que, né, do que a gente pensa. Só um assistente social faz isso, aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu te pergunto isso, Sara, porque uma das metas, não vou dizer metas, vou dizer um dos objetivos, né, do nosso podcast é justamente informar o cidadão daquilo que ele precisa saber, que muitas pessoas não sabem, não buscam conhecimento. Eu vejo muito isso em Quissamã, tá? De que as pessoas, elas não buscam saber o direito delas, elas têm uma ideia errada de várias coisas e elas simplesmente não buscam o conhecimento. E a ideia é passar esse conhecimento. Também, uma coisa importante que eu estou lembrando, que você me fez lembrar. O serviço social, ele também promove direitos para o cidadão, né, em comum. Ele promove direitos. A gente tem... fugiu aqui o nome agora. Essa parte financeira, né? A gente tem os programas sociais. São vários. Aqui em Samã, a gente tem alguns que a Secretaria de Ação Social aqui trabalha, né? E ela promove. Mas são vários, são inúmeros programas sociais que a gente traz com o governo federal. A gente trabalha com o governo federal, em parceria com o governo federal. Quando a gente está dentro de uma entidade pública, né, a gente consegue estar inserindo o cidadão nesses programas sociais. Agora, tem a parte particular também, que a assistente social trabalha também. A gente trabalha com a parte jurídica também, que a gente pode trabalhar particular. Entendi. O CEFES, que é o Conselho, né, Conselho Regional Federal, ele dá essa abertura para assistente social trabalhar particular também. A gente tem honorário, igual o advogado, a gente pode cobrar honorário, tá? O CEFES, ele permite isso. Então, a assistente social, ela não é só área pública, não. Ela pode trabalhar particular também. Que é uma ideia que eu tinha, que entendeu? Só seria na área pública. Área pública, né? Não, se você tiver condição de pagar um assistente social, por exemplo, a gente atua no INSS também. A gente atua na entrada do cidadão para aposentadoria. A gente faz isso, esse trabalho aí, de inserir o cidadão na aposentadoria. Então, assim, você pode contratar uma assistente social, pagar o honorário dela e ela fazer o trabalho para você particular. Muito interessante. Entendeu? Isso. Então, já acho que nesse caso seria interessante depois a gente fazer, né, um podcast direcionado para assistência social. Pode. Eu queria saber se hoje a Sara aplica essa profissão tão bonita. Como? Onde? Bom. Em que situação? Essa Sara tão revolucionária, né? Uma mulher tão para frente, à frente do tempo. Primeiramente,
eu cheguei aqui em Quissamã, né? Eu fiquei fora 2 anos, morei no Rio, voltei, vítima de violência doméstica, voltei. E aí, chegando aqui, eu falei assim, eu quero estar participando, me engajando. Você foi vítima? Eu fui vítima. Eu quero me engajar nessa causa da violência doméstica. E aí eu falei, vou procurar um movimento que eu me identifico. Quando estou rodando para o Quissamã, eu me encontrei ao negro. Encontrei ao negro e ao movimento preto de Quissamã. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Porque eu me engajo e me identifico na causa. Lembre-se que você tem a liberdade que se você olhar para aquela câmera, você fala direto para o público, tá? Aqui, e essa aí, você fala direto. Então, aquilo que você quiser direcionar ao público, você pode falar direto para aquela câmera e vai estar nesse jogo aí. E eu sei que você está olhando para lá, não por causa da câmera, porque... a minha presidente... A presidente da Negro está ela ali. Tá aqui, a presidente da gente. Negro está presente aqui, é Ela Cid tá aqui, ela me Rocha. emociona. Porque eu fui acolhida por ela. Isso me emociona, gente. Peraí, que eu vou respirar porque um pouquinho. mexe com a sua sensibilidade, muito, né? Ela sabe o tanto que ela Se mexe. você Podcast chorar, é eu gostoso. vou tirar você de cena. Não, aqui é permitido. Não, Cara de Pode doideira. ser, pode. É Jô que manda, Porque, na verdade, Jô pode, não, Jô pode. Jô Eu não vou pode. chorar, Peraí, porque eu tenho que acabar de falar, né, gente? Porque é importante. Eu cheguei e fui acolhida por essa mulher, Sidneia da Rocha Pascoal, presidente da Negro, Núcleo Quissamã. Eu fui acolhida por ela. Cheguei aqui e ela falou, quem é você? Eu falei, meu nome é Sara, eu sou assistente social e eu quero entrar aqui para defender a causa dos pretos. Primeiramente dos pretos e das pretas. Sou assistente social, acabei de me formar, tenho 4 anos de formação e eu quero atuar na minha área. Ela, a oportunidade é sua. Vamos embora. Desculpa, eu sei que não tem nada a ver e você vai continuar, mas eu precisava interromper porque eu fiquei meio confuso agora e um podcast eu acho que é para isso. Claro. Não entrar no assunto, mas no caso, por que você usa a palavra pretos e não negros? Porque nós temos... Existe uma diferença, a raça é negra e a pessoa é preta? Não, os pretos não para e entrar as nisso, pretas. é só... É uma forma que você usa de falar? Esse termo a gente usa entre a gente mesmo. Os pretos usam isso. Tá. É só uma curiosidade. Dos pretos e das pretas, aí a gente tem essa língua, né, Sidneia? É língua da política mesmo dos pretos e das pretas, a gente tem isso do engajamento. Importante. Tá? Que no caso a gente poderia, no caso negro, vai englobar tudo isso. E isso é uma forma, entendi. Entendeu? Perfeito. E os pretos sabem. Uhum. Entendeu? Tá bom, desculpa ter uma pensada, porque foi interessante isso. Nada. Aí você volta no seu acolhimento. E por eu ser uma mulher preta também, eu me identifico. Eu não sou morena, eu não sou parda, eu não me vejo assim, eu me vejo preta. E eu falei assim, eu vou entrar nisso. Vou transmitir o meu conhecimento, o que eu adquiri de conhecimento, eu vou transmitir para quem precisa estar conhecendo. E aí eu fui, por eu ser vítima de violência doméstica, eu me engajei nessa causa. E fui defender as pretas, né? Então, da forma que eu entendi, é porque Vítimas de você foi violência vítima doméstica. e porque você se sente negra. Porque eu não te vejo negra. Você não me vê negra, não? Não consigo te ver negra. Mas Meu Deus. como o papo não é sobre o negro e raça, Não. mas eu entendi que você foi se identificar com o negro, Isso. você se É o sentir motivo. negra. Entendi. Entendeu? E pela violência, né? Sim, eu Entendi. nunca gostei dessa parte do racismo. Uhum. E é uma voz a mais, né? E as pretas, né? As pretas vítimas de violência doméstica Que é a causa que você defende, entendi. precisam da gente. Existe Precisa de defesa de direitos. Você, como Né? assistente social, existe no contexto a nível nacional, a violência é muito maior, né, com a mulher negra do que com a mulher de um modo geral? É porque você sofreu uma violência doméstica. Milhares de mulheres no mundo, né, sofrem a violência doméstica. Você acha que a negra sofre mais? Muito mais. Muito mais, Ela não né? sofre só violência doméstica, ela sofre violência obstétrica, ela sofre
São várias. A violência obstétrica, então... Inclusive, Sara, eu queria relembrar aqui que quando eu fiquei anos... A Preta, ela sofre violência obstétrica quando ela vai lá ganhar o neném e a enfermeira chega para ela e falou assim: você gostou na hora de fazer? Na hora de fazer foi bom, não foi? Sério, gente? Então, fica aí sentindo dor, sim. Porque você gostou de fazer. Muitas delas passam por isso. E fora parto de fórceps. Não é para ter um parto normal, eles vão lá e fazem um parto de fórceps. Até hoje tem. Então, isso mas tem aqui que ótimo pra tem. gente. Aqui não. Tá. Aqui é totalmente humanizado. Porque E o acolhimento aqui vai denunciar. Acolhimento aqui é 90%. Não vou te dizer que é 100%, porque nunca sempre. 100% em qualquer lugar. Nunca em qualquer lugar vai ser 100%. Eu não posso falar, se eu falar, eu tô mentindo. Sim, Sara, mas eu queria relembrar aqui, quando eu interrompi a Jo, eu lembro uma das coisas que me chamou muita atenção em relação a você, porque eu te conheço já há bastante, são muitos anos, fiquei muitos anos sem ver você. Sim. E Sidneia havia trago você aqui no escritório, e eu olhei para você olhou para mim, aí eu falei assim: eu te conheço. Aí você falou assim: olha bem. E uma coisa importante que você falou, eu não sabia o que tinha acontecido com você, porque realmente não sabia da sua vida. E da forma que você falou, parece que você tinha realmente se libertado. Eu não estou falando de casamento, estou falando de vida, tá? Se libertado de uma coisa muito obscura, porque você disse: hoje eu sou outra mulher, eu sou outra pessoa, inclusive fisicamente, que você refez o seu look. Sim. E como o papo aqui... Ela chegou até do lado do avesso hoje. Exato. Hoje eu virei do lado avesso. Então o que acontece? Eu acho que ela fez de propósito pra gente falar isso, que ela virou do lado do avesso. Porque a Sara, eu não sei muito da história dela nesse sentido, que eu nunca questionei, mas eu senti isso, que ela não somente refez a mente dela, e se eu estiver errado você me corrige. Não, é outra versão mesmo. Não somente mesmo. refez a mente dela, tá? Tipo, passou pelo trauma, pelo problema que passou, ela recolocou a mente dela no lugar, e também porque ela estava sobrepeso. Sim. Lembra? Muita coisa. E ela teve que refazer ela como... Eu me reconstruí. Ser humano, né? Como ser humano. Eu me reconstruí. E isso já dá início ao nosso, porque o tema, na verdade, nós falamos muito interessante isso, eu gosto disso, porque a gente começou e no caso seria o tema qual, Jô? Empoderamento feminino, tá? Eu tinha até esquecido do tema. Né? A gente entrou nesse tema tão gostoso. Por isso, eu achei interessante, porque a pergunta, eu lembrando isso, então você, como você se considera... Ou prosa boa. Um exemplo, você se considera um exemplo... Sim. Desse empoderamento feminino, e eu estou tomando a vez de jogo porque a gente tem essa liberdade. Não, e o que seria, porque as pessoas elas falam muito, eu presto muita atenção nisso, e às vezes as pessoas falam assim: a mulher tem que ser empoderada, ela tem que... O que é esse empoderamento? É ser melhor que a outra? O que é entendido quando a pessoa diz: eu sou uma mulher negra empoderada? Isso quer dizer o quê? Ela se esforça mais, ela se coloca mais numa posição de estar inserida na sociedade sem o racismo. Resume isso para mim, o que é isso? Então, você entendeu a pergunta, Ju? Eu acho que eu fui claro. Esse espaço de poder que a mulher ela conquistou, porque a gente sabe que a luta aqui é diária, é conquista. Tá em conquista, né? É conquista. A gente tá a cada dia, né? Assim, a cada dia que passa a gente vive, claro que a gente vive um dia de cada vez, mas a cada dia que passa, a mulher, ela tem que conquistar o espaço dela, de poder. Espaços de poder. Quais são os espaços de poder? Esse espaço aqui é o espaço de poder. Vocês estão me dando voz. Vocês estão me dando esse espaço aqui para eu estar divulgando que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Desde que eu sempre destaco, desde que seja lícito, a mulher ela pode estar onde ela quiser. É isso que é espaço de poder. É ela falar, o modo dela pensar. Claro, com coerência. A gente vai falar o que a gente pensa com coerência. A gente não vai agredir ninguém, né?
E é isso, a gente tá conquistando isso. Eu cheguei aqui, eu pedi, né, esse espaço para estar falando e divulgando, né, essa questão, né, do serviço eu social. acho interessante, eu acho muito. gente tá, eu tô transmitindo meu conhecimento gratuitamente. Isso é empoderamento. Eu vejo isso como empoderamento. Entendi, exato. E eu tô empoderando outras pessoas. Estendendo a mão, né, Sara? Eu acho que, na verdade, é um pouco disso, né? Estender a mão para que outras mulheres... Porque quando você toma uma atitude dessas, uma atitude de fazer, né, Gibson? A gente não tem noção que a gente, às vezes, arrasta pelo exemplo. Não só pelas palavras. É o exemplo. Você decidiu mudar a sua vida, mudar a sua história, porque a única pessoa que pode mudar a própria história é a gente mesmo, né? Então você deu uma volta por cima e você hoje pode servir de exemplo de empoderamento, como o Gibson falou, né, na colocação muito bem colocada, que o empoderamento não é estar sobre ninguém. Porque muitas vezes... Porque às vezes as pessoas, até as mulheres, Gibson, eu sou mulher e sei disso, eu não gosto muito do termo, encaram empoderamento, não, porque a gente está acima dos homens, superioridade, não é isso. Então, mas o que a gente busca, a nossa luta, eu acho, é de igualdade. Exatamente. Né? Você sabe por que da pergunta? Exatamente. Porque a gente pouco ouve falar do empoderamento masculino. Então, porque não precisa. É importante também. Que foi a diferença que você fez, exatamente. Porque já é da... Ele já tem, né, essa abertura. Mas não é uma coisa maior. Bonita para se entender. É isso. Entendeu? Ele já então puxa-se um pouco mais para esse empoderamento feminino, porque parece que o empoderamento é porque o homem ele já está. Né? A mulher, ela está... O que é o empoderamento? O empoderamento é que a mulher quer estar também. Exatamente. É isso. É igualar. É só igualar. É igualar salário. É a igualdade de salário que a gente luta. No feminismo, Jô, a gente luta porque eu sou feminista, tá? Porque é isso que nós conversamos também antes, Sara. E eu gostaria que você falasse pouquinho depois. Você pode usar o exemplo agora que você vai usar sem problema. Sim. Mas eu queria que depois nós falássemos um pouquinho, que 5 minutos, na verdade, o que é feminismo. Isso, porque as pessoas também têm. Ela pode falar, eu acho que vai ser muito não sei se agora seria. Que já fala, porque a gente começou. Porque a gente já está indo. Porque está dentro do empoderamento. Empoderamento tem a ver com. E você diz, eu sou. Eu quero entender o que eu sou. Eu sou. Eu estou fazendo essa afirmação, por quê? Eu tenho que falar. Eu tenho que identificar para as pessoas o meu engajamento. Esse engajamento, né? Eu tenho bandeiras de luta que todo mundo... Eu não trabalho no coletivo. As minhas bandeiras de luta são... Eu não trabalho sem ser no coletivo. Vou voltar que eu falei errado. Eu não trabalho individual. Eu trabalho no coletivo. Porque eu quero que cheguem em outras mulheres. O feminismo, ele é para isso. Para chegar em outras mulheres. Eu quero empoderar outras mulheres. Eu tenho essa vontade que outras mulheres se empoderem também junto comigo. E eu posso ser um exemplo para elas. Então eu trabalho isso. Então, Sara, ouvindo você falar sobre o empoderamento feminino e o feminismo, e ouvindo o que você estava falando, veio em mente a pergunta seguinte, que foi o que eu falei, que eu não sei se posso perguntar ou não, ou se faz sentido. Por que a gente vê na TV, estou falando pessoas leigas como eu nesse sentido, que tem coisas que às vezes a gente não se aprofunda tanto, né? E por que tem, no caso, feministas que, para chamar a atenção, essa é uma pergunta muito interessante, para chamar a atenção, porque pelo que eu entendo, na mulher, os seios de vocês é uma coisa muito particular. Acho que não sei se é porque amamenta ou através do seio. Então é uma parte de vocês que ela é bem particular, vejo eu. Sim. E as feministas, quando elas querem chamar a atenção, elas vão nuas para a rua, botam o peito para fora, escrevem. Eu acho muito mais interessante o que você fala de maior importância. Sim. Você está entendendo? Você pode... você consegue ver o radicalismo, né? Você acha que é só radicalismo? Ou você acha que é porque eles não têm argumento igual você tem? Você está tendo argumento para falar o que você está falando? Sim.
Você está falando com propriedade e conhecimento. Essas pessoas, você acha que elas fazem isso? Sim. Porque elas não têm o que falar, elas têm que expor o corpo, tipo, olhem para mim, eu sou... Isso. Entendeu? Eu concordo com você, Gibson, é nisso mesmo. Por quê? Existem feministas que são extremas e são radicais. E, no meu ver, no meu olhar, eu não aprovo. Na minha opinião. Não precisa disso para se afirmar. Foi isso que eu vi, que você, pelo que você falou, é propriedade. Cabelo debaixo do braço. Isso não é feminismo. Não é. É isso que eu acho que as pessoas confundem. Não é. A gente Porque... que né, tá engajado na causa te fala. Qualquer uma que, além de mim, que você for perguntar que é engajada na causa, vai te falar que porque isso pessoas, não é feminismo. As pessoas confundem. As pessoas acham que ser feminista é dizer, eu vou trabalhar como mecânica. Não. Tá? No caso, para mim, eu acho um trabalho que a mulher é capaz de fazer sim, qualquer um, porque hoje eu vejo a mulher como ser humano comum, como um homem. Só que eu já vejo mecânica voltado para sujeira, voltado para isso, e já vejo vocês mais voltadas para um perfume, para uma coisa. Então aí eu vejo dessa... Exatamente, mas se trabalhar... Que foi construído com você. Porque a mulher, ela pode se sujar, ela pode fazer o que ela quiser. Exatamente, é o que ela quiser. É isso que a gente estava falando no início, aqui da nossa conversa, é que o homem já está aqui. Já está. Né? Então, já vem da infância, né? Hoje, graças a Deus, né, os pais estão muito mais conscientizados, né? E acabam criando com igualdade, mas a desigualdade já vem desde não, a menininha tem que aprender a lavar louça, tal. O menininho não, né? No nosso tempo um pouquinho mais lá atrás, que é a sua época, Gibson, era mais ou menos isso, mas não é. Jô, eu acho que, pra ser sincero, você tem toda a razão em falar isso na época, mas eu acho que ainda continua uma boa parte. Ainda tem. Por isso a gente está em desconstrução, né? Exatamente. Eu acho que nós estamos num momento de desconstruir, né, Sara? Não existe esse negócio de rosa e azul, não. O homem pode usar rosa, tanto que ele quiser. Você ontem estava de mulher rosa lá. Tá ali de rosa. O podcast que é que cor tem diferencial o homem da mulher? Então começa por aí, né? Começa por aí. Tem homem que usa saia. Meu cunhado usa saia. Ele usa, por quê? Ele é artista plástico. Totalmente engajado também, né? Ele usa saia. Ele usa 2 brincos na orelha. Qual é o problema disso? É estilo? Posso sim dizer que é um estilo, mas ele gosta. É isso, respeito, né? Ele usa porque ele gosta. Respeito. E aí ele veio de saia para Quissamã. Ele chegou aqui. Eu cheguei com ele aqui de saia. Tava em pleno carnaval, ninguém estranhou. Tava em pleno carnaval. Aí ninguém estranha, né? Agora, se ele chegar agora, nesse momento, em Quissamã de saia, todo mundo vai olhar para ele com outro olhar, com olhar de julgamento. E você acha que, já que nós estamos em Quissamã, você acha que Quissamã, de uma certa forma, porque a gente vai bater muito nessa tecla? Sim. Ou muito... Eu fico falando isso, eu não sei se é martelo, tecla, fica no caso da minha cabeça. É tecla, é martelo. Você acha que Quissamã é uma cidade preconceituosa em algum... E se sim, né, em qual... Muito. Me ajuda com a pergunta, Jô, porque você... Em tudo. É que eu sou muito curioso. Em tudo. Vamos se dizer em tudo. Tem preconceitos, sim. É uma cidade patriarcal. Que está sendo desconstruída agora, né? Que a gente tem presença feminina no governo, a gente tem presença feminina no legislativo, a gente tem presença feminina em vários campos comercial, né? Agora ficou mais reforçado porque tivemos mais abertura. A gente tem uma prefeita Fátima também representando o executivo, Pacheco, né? Eu acho que isso também... Por 2 mandatos, né? Por 2 mandatos, né? E fazendo um bom governo. Quebrou um pouco. E foi a primeira de Quissamã, né? Aqui em Quissamã foi a primeira. Foi a primeira. Quebrou muito, né? E isso eu acho engraçado isso. Engraçado não, acho interessante, porque quando isso acontece, dá abertura para outras. Exato, né? Todo mundo toma coragem e quer se empoderar. Isso é empoderamento também.
Isso é empoderamento. É a mulher conquistar. Ela conquistar o espaço dela. Isso é empoderamento. E o feminismo, voltando um pouquinho e te dizer que essa parte da nudez, essa parte do cabelo debaixo do braço, isso não é feminismo. Eu queria entrar numa questão também. Anitta, Ludmilla, não é feminismo. Não é feminismo. Ali a gente tem outras coisas. Anitta, Ludmilla, e tem uma outra, Luísa Sonza. Não sei se a gente pode estar citando o nome delas. Pode estar citando. São pessoas públicas, você pode citar à vontade. Elas não são feministas. Não são feministas. Então vamos lá. O que aí, no caso, de ser feminista, aí não, mas aí eu entro na polêmica. Eu entro na curiosidade, que é um papo que a gente pode falar a noite inteira, porque o que tem a ver com sexualidade com feminismo? A gente não considera, por causa disso mesmo, sexualidade. A sexualidade, ela não entra dentro do feminismo. Entendi. Não entra. Não tem nada a ver com o seu corpo, não tem nada a ver com ser ou não ser. A pornografia soft, que a gente diz, as feministas, a gente cita como pornografia soft, o que elas, né, fazem. Você acha soft? É soft. Eu não acho soft. Eu não vejo nada soft nisso, não. Eu vejo hard. Pornografia soft, porque a gente pegou um pouco leve, né? Mas elas não são feministas. Você acha que as pessoas confundem? Acham que elas são feministas, que elas são empoderadas. Você então acha que isso elas querem... Então, na verdade, elas são empoderadas, sim. Mas não são feministas. É diferente uma coisa da outra. Isso que eu tô Você acha que, foi o início da pergunta. Muitos artistas pegam carona pegam. Numa causa? Pegam. Eu tô, assim, muito feliz de estar falando isso aqui, tá? Porque tem muita gente que não sabe, tem gente que associa. E eu quero desvincular isso. É isso que eu tô tentando entender. Eu quero desvincular. É diferente. Feminismo não é isso. Feminismo é luta de causa, é defesa de direito da mulher, é direito de espaço dela. Eu sempre achei que fosse isso. É direitos, é igualdade de direitos, é política pública para elas. É diferente, gente, é muito diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? É porque eu sempre, não sei se é por causa da minha orientação sexual, mas eu sempre vi a mulher como um homem no sentido de igualdade. Eu nunca consegui ver. Nunca consegui ver, porque eu acho também que você não é daqui, mas né? Eu acho, talvez seja, você viveu muito tempo fora. E não tem nada a ver com a minha orientação sexual, tem a ver com o meu olhar. E para ser sincero com vocês, eu já falei isso lá na O Negro, porque as pessoas falam assim, você fala isso porque você é gay, que você é isso, que você é aquilo. E não tem nada a ver, porque eu acho que, na verdade, vocês, mulheres, eu sempre falei e vou repetir, são vocês que dão conta de toda a parada, são vocês que realmente é o poder de tudo. Por quê? Vou te explicar o porquê. Eu estou falando isso por causa da felicidade que você disse que você tem em falar isso. Quem dá luz ao ser humano, masculino e feminino, são vocês. Vocês têm a máquina. As pessoas ouvem eu falar isso, elas dizem por causa da sua orientação sexual. Não é. E vocês não dão luz só a mulheres, vocês dão luz ao homem e à mulher. Que importante. E vocês conseguem fazer isso sozinhas. Verdade. Mas o homem diz, mas precisam de mim de qualquer jeito. Claro, biologicamente. Mas você sozinha consegue ir no banco de esperma? Sim. Você consegue fazer a inseminação ali? Você consegue colocar dentro de você? Você consegue gerar, parir e cuidar sozinha. E o homem não consegue. Então eu peço desculpa aos homens, porque eu não estou fazendo uma comparação de poderes aqui. Mas é assim que eu vejo. E eu acho que isso tem muito a ver, e foi muito claro essa parte do feminismo, no sentido que é um olhar como direito de ser igual, e não o direito de querer ser superior a. De jeito nenhum. É isso que eu entendi? É isso mesmo. Muito bem. E eu ia citar isso que você falou, que a gente é matriz. A gente é matriz. Pra quê, né? A gente é matriz. A gente tem a capacidade de gerar outro nós ser mulheres, humano. Exatamente. É só nós. Deus deu isso pra gente, eu acredito muito em gerar Deus. Deus primeiro alimento. E é por isso que eu falo, e as pessoas não conseguem entender às vezes a minha cabeça, porque independente de qualquer coisa ou de qualquer movimento, a essência feminina é uma só.
ela só existe na genuidade Profundo. da mulher. Independente. Eu não tô nem aí para negócio de orientação sexual, isso, aquilo, porque a essência feminina ela é única. Perfeito, meu É assim que eu penso. Por isso que eu acho engraçado, interessante, eu acho super fantástico. Foi o que eu sugeri, que nós conversamos com o Sidneia, vozes femininas, legal, mas eu acho que a mulher também ela precisa, não de um homem igual a mim, que eu não estou falando de que a minha visão é correta, Sim. mas eu acho que a mulher ela precisa de ouvir um pouco homens que olham para vocês. Não estou falando de orientação sexual, tá? Assim, que olham para vocês de formas diferentes. Isso precisa ser tem homens que têm divulgado, entendeu? Você já foi o primeiro aqui. Não, eu não Eu tenho já ouvi vergonha de falar. vários. Lá dentro da Unegro, eu já passei ouvi por uma vários. conversa dessa e foi muito interessante. E eu sempre sugeri, ouçam, porque as mulheres aqui já é uma coisa particular, tá, Sara, que eu vou falar. Sim. Porque as mulheres, às vezes, elas querem conversar assuntos que são relacionados ao feminismo ou à mulher, mas ela não quer a presença de um homem, que eu acho importante. Não, a tem que opinião ter. de um homem, tá? A visão, a visão dele. Entendeu? Até para desconstruir alguns pensamentos exato, e que abrir, super ele interessante. Ele tem. Você concorda, Ju? A gente certeza, vai tem toda a tá pegando esse homem também e desconstruindo algumas coisas que ele pode estar ali. Eu vou transmitir conhecimento para ele desconstruir alguns pensamentos que ele teve. Da criação A dele. Ju acabou de falar. Eu vou quebrar pensar, paradigma. Exatamente. Eu nunca parei para Exatamente. pensar que muitas coisas que eu penso, elas são automáticas. Que é aquele fato. Eu não sou assim. Eu lavo louça, tudo bem. Sim. Mas eu fui criado dessa forma. Mas que você Maravilhoso, meu amigo. Tá entendendo? Maravilhoso. Não é à toa que você é meu amigo. E é uma coisa, é uma coisa A até gente- de uma forma natural. Porque você Fica impregnada, exato. fica impregnada, né? Sim. Eu tô falando porque eu tenho um casal de filhos, né? E eu fui muito cobrada com isso. Que às vezes eu pedia minha filha para lavar a louça. Aí ela falava assim, mas por que você não pediu meu irmão? Viu? Aí ele falava, mãe, eu tô aqui. Então, né, dentro dessa nova geração, graças a Deus que está surgindo aí, Sara, a gente pode observar que estão surgindo novos seres humanos, né? Uns seres humanos mais apurados, né? Sim. No sentido desse preconceito, desse olhar, né? Para mulher, né? Para igualdade. Eu acho que nem para mulher, mas para igualdade. O que o homem faz, a mulher pode fazer também, né, profissionalmente falando. A gente está vendo a mulher em todas as áreas, né? A gente vê hoje muitos caminhos de defesa. Você falou aí no início, né, que o que te levou para assistência social foi a violência doméstica. A gente hoje tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio para favorecer a mulher, né? Para ajudar a proteção, ajudar no momento mais difícil, né? Sim. E a gente E que deseja fique- que trabalhe mais, né? Mais firme. E é importante. Vai inovando, vai crescendo, vai desenvolvendo. Exato, e é importante Aqui tem você... funcionamento, né? Que você Tá. manda, a Lei Maria da Penha, E é né? importante você falar, eu queria complementar falando isso aí, em relação ao que você está falando, e me corrijam se eu estiver errado, porque tem pessoas que pensam que a Lei Maria da Penha só funciona para marido e mulher. Não é. Não, claro. Tem muitas pessoas que pensam... lésbicas, as pessoas pensam que só funciona para casal. LGBT, que Entendeu? é aí mais também. Uhum. E para os idosos. Idosos, irmãos, pras irmãs, e crianças. essas crianças e tudo. É para tudo. É muito bom É para isso. violência, do modo geral. né? É qualquer tipo de violência, tá? Agora, Sara, não querendo entrar no assunto, mas também não, porque isso aqui dá vontade de a gente ficar falando forever. Muito coisa, muito Entendeu? Como assistente social, e Jô, se eu estiver tomando seu local, por favor, porque eu adoro fazer as perguntas. Isso aqui é ótimo. É maravilhoso. Porque, se puder responder também, Sim. na sua opinião, e também gostaria da sua opinião também ao mesmo tempo, por que a mulher não... Já, nós Você estamos tá me falando de... entrevistando? Tô. Gente, Por quê? ele pegou Porque o nós posto estamos aqui. falando sobre o quê? Empoderamento feminino, sobre Não, feminismo. a gente está aqui, Então, a gente é mulher e a gente Por pode que responder. tem tanta mulher, ok, que ela sofre calada e ela esconde o sofrimento? Eu queria a opinião de vocês duas. Sofrimento em que Diz o sentido? primeiro. Eu digo em todos os sentidos. Se for um assédio sexual no trabalho, ela às vezes Tem vai umas que esconder. falam, né? Se é em casa, o marido bate, ela vai esconder.
As que se calam, na sua opinião, na opinião de vocês duas, você acha que elas se calam por quê? Por medo, insegurança? O que você acha que faz com que ela sofra calada? Eu acho que, assim, no sentido do sofrer calada, porque ainda está longe, muito longe de realmente a igualdade chegar, entendeu, Gibson? Porque também um homem que agride uma mulher, seja lá de qual... Não precisa ser agressão física, né? Vou lá dar um tapa na mulher. Não é essa agressão que a gente está falando. A agressão pode ser de qualquer tipo, gente. Psicológica, verbal, naquele caso que eu te contei mais cedo. Verbal, patrimonial. Quebra um celular, né? Exatamente. Qualquer coisa que seja, qualquer tipo de agressão, a mulher ainda é muito vulnerável. Né, Sara? Não sei se eu estou sendo respondendo a você. Se você é bastante clara. Mas eu acho que é isso. A mulher ainda se sente desprotegida. Será que eu vou ter... As mulheres, elas não são tão unidas quanto os homens. Essa é uma verdade que tem que ser dita. Sim, olhada. Tem essa questão de disputa. Disputa. E assim, você acha que existe mais a competição entre mulheres do que homens? Muito mais, né? A mulher, ela se veste para mulher. Sim. Ela se veste para ser olhada pelas outras mulheres. Tem aquela questão biológica também, né, Jô? A mulher, ela tá ali no território para disputar o macho, não é isso? Biologicamente? Exatamente. Então, a gente fala biologicamente. Isso, o que eu quero te dizer... O animal homem. Isso, o que eu quero te dizer, na minha opinião com isso, é que eu acho que ainda há pouca ou muita violência doméstica, violência de um modo geral, é porque ainda não há igualdade suficiente. Não. Ainda não há essa conscientização de que, eu posso não ter força para dar um soco na cara de uma pessoa, porque também não fisicamente, biologicamente, como a Sara falou. E até porque a gente não está... Eu vou aceitar aquilo ali? E por que eu vou aceitar? Porque eu fui criada para aceitar aquilo ali, para eu servir o meu marido. Eu fui criada aqui. Meu pai é militar, minha mãe é professora. Meu pai é militar. Meu pai, ele me criou, ele teve um olhar diferenciado a meu respeito. E a minha irmã também. Ele criou a gente para ser mulher independente. Você difícil não vai no militarismo, lavar né? cueca de homem. Não. Você vai se formar. Você vai se formar, você vai estudar, você vai ser independente. Seja num concurso público ou seja em qualquer profissão que você escolher, mas seja independente. Não dependa de homem para viver. Eu sempre tive isso do meu pai. Mas ele teve os pensamentos machistas dele também, pô. Ele é militar, né? Ele tinha pensamento machista, sim. Mas o olhar dele pra gente, pra eu e minha irmã, era um olhar de independência feminina. Independência feminina, exatamente. Aí eu sempre tive isso na cabeça. Eu vou ficar independente. Eu vou ter a minha profissão, eu vou ganhar o meu dinheiro. E automaticamente ser independente dá a ideia de que é superioridade. Agora que a coisa está encaixando. Então. Onde não vamos deixar que as mulheres sejam independentes. Porque dá a ideia de superioridade. É porque uma mulher independente. Ele fica com medo. Uma mulher o homem fica com medo. Eu acho que uma mulher independente, Gibson, é uma mulher que assusta. Assusta. Porque a mulher independente, ela vai estar com uma outra pessoa da escolha dela, que ela escolhe com quem ela quiser. Porque ela não vai estar com uma pessoa que precisa pagar a compra dela. Essa liberdade, ela é livre. Ela é livre. Ela é uma mulher me faz livre. lembrar de uma pessoa, entendeu? Que é exatamente assim, totalmente independente, até nos pensamentos. Você sabe quem é? Você. A Jo é exatamente assim. Eu falo com isso. Eu falo sobre isso porque eu conheço ela, a vida dela mais que a sua. E a sua você já está falando que só em você ter tido coragem
de fazer o que você fez, já te coloca, né, com essa independência. Sim. Então eu acho muito interessante isso, e você é essa pessoa. Porque E uma a mulher... Sara, da forma que ela está explicando, ela Isso, conquistou. uma mulher livre, ela é uma mulher que ela vai estar com uma pessoa que ela escolher. Exatamente. E também, se não for, ela vai estar sozinha e bem. tá ótimo. E tá ótimo, e tá Gente, tudo bem. E eu vou te enfatizar Só um uma coisa, minutinho, isso Sara. se chama amor próprio. Amor próprio. Então, Eu- porque esse é o Jo, complemento, eu esse sei é que até o, você esse é até o ama, complemento. mas a produção acabou de avisar a gente Que tá terminando. Já terminou? o tempo está terminando, mas a Nada, gente pode gente, vamos mais deixar 10 esse gancho minutinhos. aí. Podemos mais 10 minutos só pra gente terminar. Só 10 minutinhos. Então o que acontece? Porque Que é um esse assunto tá muito papo bom, que isso aqui foi Maravilhoso, muito além do que gente. imaginávamos. Gente, aproveite Entendeu? para se inscrever no canal aí. Me coloca aqui, me coloca aqui. Adoro quando você faz isso. Me coloca nessa Tá. câmera. Então, se inscrevam no canal para assuntos como esses e muitos outros que a gente vai ter por aqui no Fox Podcast. Vai lá, se inscreva e também aperte o sininho, né? Dá o joinha também, legal também o joinha. Importante. E aperte o sininho para as notificações chegarem no seu celular, tá bom? E a gente vai estar aí nesses bate-papos gostosíssimos. Gostosíssimo. Eu tô E cada sentindo vez que aqui. eu passo por uma Obrigada, coisa dessa, eu gente. queria aproveitar e dizer a você que está me assistindo que cada vez que eu passo por uma situação de podcast desse, cada ideia que você falou que sempre está. E eu queria nesse momento, já que nós falamos sobre isso, assistente social, eu queria colocar a Fox em disposição para receber e-mails, você entende? Com esses relatos, ok? Isso. De que vai anonimamente ajudar a gente a criar uma força maior Sim. para essa independência, para esse Bora. feminismo. É um canal, né? Podemos chamar de feminismo saudável. Vamos no dar meu voz ponto de para a vista. mulherada, que ela tem as mulheres de Quissamã, em principal, né? Eu falo de Quissamã. Belo Horizonte já é ampliado, né? Uhum. As vozes lá são ampliadas, mas eu digo aqui em Quissamã. Vamos ampliar a voz da mulherada de Quissamã. As mulheres de Quissamã têm muito a dizer, têm muito a falar. É importante a gente dar voz para elas. Quero agradecer imensamente a consideração de vocês. Não vai chorar. Só um minutinho, Sara, antes que você terminar aí. Por favor. No caso, então, nós poderíamos, seria interessante eu criar um e-mail pra gente, já pegando no gancho que eu falei, entendeu? Legal. Que nós Legal. criaríamos, para poder ajudar nessa causa, nós criaríamos assistência social @foxpodcast.com.br, que já vai estar aqui embaixo. E quem quiser enviar o seu relato, quem quiser enviar os seus problemas no Qualquer anonimato, coisa, gente. Até a gente vai denúncia estar de dando violência exatamente, doméstica a gente pode vai estar enviar. dando essa assistência. Eu creio que Eu isso atendo. exatamente, que aí a gente fica desse jeito. Posso Pode divulgar continuar. uma coisa aqui importante? Eu atendo também voluntariamente na O Negro, mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Ah, não só esquecendo- o público preto. Aham. Qualquer mulher pode ir É bom falar sobre isso. e me procurar. Sara. Procurar. E eu Tá? queria aproveitar também, que eu fui esquecendo, porque a gente não vai falar sobre o CEAM, mas eu quero mandar um beijo imenso para você, Nádila. tem que falar. Eu aprendi muito com você com aquela reunião que nós tivemos no Maravilha. Negro. Tive o prazer de conhecer a E Nádila. eu foi gostaria muito de homenageada. aproveitar aqui, Linda. já que o papo foi sobre isso, e eu acho excelente o trabalho que o CEAM faz. Foi muito bem explicado É o pra mim tema do dentro nosso podcast. É maravilhoso, Vai eu ser um fiquei tema de do boca nosso aberta podcast. com o seu Maravilhoso. trabalho, não só o seu trabalho, eu digo a equipe inteira do CEAM, e já aproveitar e deixar aqui o convite para você fazer um podcast pra gente, conosco, né, no caso, contando como é que o CEAM trabalha, igual a Sara aqui, ela expressou a forma do assistente social, ela havia falado para mim sobre a patrulha da Maria da Penha. Isso, eu Que queria dá uma assistência voltar ao nisso aí CEAM. com você e divulgar a minha presença hoje, que foi. Hoje foi aniversário da Patrulha Eu Maria já da terminei, Penha. beijo pra Nádia, lá em Calma. breve você vai estar conversando. Não, porque a minha fala já foi. Calma. Eu vou sair daqui, Ju. Não, Fica calma. aqui, meu Deixa ela Pede pra eu amigo, falar por depois. favor. Eu quero estar também enfatizando que hoje de manhã eu tive presente lá no IFE, eu estive lá. Eu fui convidada pela inspetora da Patrulha Maria da Penha, Neide Cruz. Ela me convidou. Eu tenho um carinho enorme por Neide. Nós vamos porque trazer a Neide aqui, então. Por Vamos favor, falar traz sobre Neide. a Maria da Penha. Neide é Vamos- maravilhosa, ela é a inspetora Fica o da convite, Patrulha. Neide. Olha Hoje só. a Patrulha completou 4 anos de existência e a gente comemorou lá no IFE juntos Olha lá. que legal. Teve palestras, teve pessoas de outras
outros municípios. Sara, eu gostaria que você falasse isso direto para aquela câmera ali, porque... Teve pessoas, né, de outros municípios, a gente teve pessoas presentes aqui, de Casimiro de Abreu, a gente teve de Duque de Caxias, a gente teve de Conceição de Macabu. Então, a representatividade da regional, patrulha, né? Ela é regional, ela é nacional. Eu fiquei sabendo hoje que ela é nacional. E eles pretendem, né, tá ampliando para outros estados. Então aproveita e faz um convite à Neide naquela câmera lá pra gente. Por favor, minha amiga. Vai ser Neide você como assistente social e a Neide. Maravilhoso, é minha parceira. Eu sempre engajando com Neide nessa causa, né? E foi um prazer, foi maravilhoso estar lá, né, comemorando esse aniversário. A prefeita também esteve presente, o prefeito, vice-prefeito, Marcelo Batista. E a gente teve esse público maravilhoso. E para mim é, assim, sempre gratificante, porque eu aprendo. São várias transmissões de conhecimento, né, e a gente aprende a cada dia que passa. Pois é. Obrigada, Neide. Não, interessante que ela está encerrando o programa, e quando ela chegou aqui, eu elogiei o cabelo dela. Você não está sabendo que ela é empreendedora na área da beleza. Tem que ir mais um assunto aqui. Gente, da próxima vez você está com o trânsito. Para completar a minha história, né? Eu sou empreendedora da beleza. Eu estou fazendo um curso de cabeleireira. Em dezembro eu me formo, mas eu já estou atendendo e me identifiquei, sabe por quê, gente? Corte. Eu sou maravilhada. Ela é a mulher da com tesoura. Corte. Adoro cortar. Venha cá. Venha. Tá precisando mesmo, ó. Tá precisando. Tá precisando fazer minhas tranças. Fazer essas tranças. Isso faz eu engajar também? Faz, porque eu tô com mulheres. Exatamente. A intenção é essa. Agora, é uma das. Você vai ia perguntar, vai ser só feminino? Não, feminino, masculino também. Eu me identifiquei com a barbearia também. Que legal. Eu vou estar entrando na barbearia também. Mas você já tá com um ponto de trabalho? Eu tô com um ponto em Caxias. Eu faço parceria com uma moça chamada Natália Christian. Beijo, Natália. Beijo, tem um estúdio de depilação e ela me cedeu. Ela me cedeu o espaço dela para cortar, para fazer atendimento. Mas é só corte que você vai trabalhar? Não, vou trabalhar com tudo. Tudo, luzes, de cabelo. Tudo. E coloração pessoal também. Depois a gente entra nessa questão da coloração pessoal, porque é uma coisa que tá vindo agora. Coloração pessoal. Nós vamos trazer, olha, já é outro podcast. As cores, a paleta de cor, ela vai te dar, por exemplo, a cor do batom dela com a cor dos olhos, com o tom de cabelo. É importante a gente estar harmonizando isso. E roupa também. Você harmoniza tudo, seu tom de cabelo com sua cor de roupa. Gente, então assim, é um novo podcast. É estiloso, eu amo isso, amo moda, eu amo essa parte de gente, foi 10 cabelo e empoderamento, tá? Tá certo. Gratidão, gente. Gente, já fica à vontade. Você tem mais alguma coisa pra você falar, que você quer terminar? Você fala pra aquela câmera ali que a gente vai encerrar. Eu quero voltar, gente. Eles vão dar o jeito deles aqui, porque eu tenho que voltar pra falar dessas muita questões coisa pra aí. falar. São muitos assuntos. Foi muito importante a gente estar destacando, né, essa questão. E como é que você se sentiu aqui na presença da gente? Junto? Meu pai, eu tô em casa. Você me falar isso, meu amigo. Eu cheguei aqui já, né, com a roupa virada do lado avesso, gente. Literalmente. Vocês não têm ideia, tá? Ele me chamou aqui. Ele o branco assim, tava do outro lado. Então, eu estou preto e branco hoje, não é intencionalmente não, mas depois eu fui ver, é um yin e o yang, né? A gente tem um equilíbrio que hoje foi equilíbrio. Como você tá equilibrando o olho pra câmera e a boca pro microfone. Mas olha lá a produtora olhando pra gente lá, ó. É isso, tá, gente? E olha lá ela rindo, olha só. Caindo na gargalhada. É engraçado, eu sou meio cômica, né? Eu sou meio engraçada,
né? A gente tem que Meio. suavizar o negócio, que é Sara, umas conversas bem... certamente você estará de volta em outros assuntos aqui. A gente já deixa o convite aí para a Nádila estar com a gente, né? Neide. A Neide Né? também. Nádila falar sobre o Neide. Oceano, né? Sim. E a Neide sobre a Maria da Penha. É porque a Maria da Penha dá assistência, não é isso que eu entendi, ao Oceano. Isso, a Patrulha Maria da Penha, ela trabalha em conjunto com o CEAM. Entendi. Entendeu? Seria até interessante se um pudéssemos órgão da juntar as Guarda duas, tá? Municipal. Lógico. É um órgão dentro da Guarda Municipal que faz esse trabalho em conjunto com o CEAM. A agredida, ela é Sara vai voltar assistida. tudo. Ela é assistida. Eles fazem São 10 minutos, visitas Sara. periódicas e aí, olha. E vai só- ser, então, a gente vai ter um tema, Vamos ter só esse tema, porque vai ser, tempo pra esse isso. tema é importante de conscientização Sim. para as mulheres, não só de Quissamã, porque esse podcast fica, né, no YouTube, vai estar salvo lá no nosso canal. Aproveite para se inscrever no nosso Eu canal. sempre sou fofoqueiro da história. Será que a Sara pretende vir? Como é que eu tenho minha língua? Você sabe que ela é uma coisa absurda. Será que a Sara pretende vir como vereadora? Deixaremos isso para Ai, o próximo. meu Deus do Não céu. fale nada, porque eu gosto de colocar. Essa a gente vai Ai, olha o que ele tá calendário. Se ela tem chegando, intenção, gente. né? Será que tem? intenção, Fica essa né? questão. Não, seria uma Ai, ótima meu representante do Deus. Legislativo, com Sim, certeza. eu vou ficando por aqui agradecendo vocês por Obrigada, mais uma vez gente. estar conosco, certo? E dizer que, como eu falei, que a gente já está fazendo um por dia na primeira semana, depois a gente vai estar distanciando 2 vezes e eu já vou dizendo que o nosso podcast será, em consideração a nossa linda, maravilhosa Jo, será nas quartas e sextas, porque o seu é quinta, tá? Isso. Continue mandando mensagens, continue, entendeu? Ajudando Interagindo com a gente, ajudando a interagindo, gente. né? Dando ideias aí para E um abraço programas. para todos vocês. Eu vou deixar a Jo agora Que terminar, porque eu falo demais da maravilhoso, conta. Um Para de beijo. puxar meu saco, Sara. Um beijo, cansada. Sara. Obrigada aí pela sua participação hoje no Não esqueça podcast de da mencionar Fala. os dois lá, Gratidão, porque a minha gente tem que amiga. estar falando o nome deles, porque em breve eles vão ter a surpresa, porque o podcast vai ser com... Eles. Olha. Agradecer ao Rafael e a Ellen, né, que estão aí do outro lado nesse tempo todo, trabalhando com a gente, fazendo o nosso podcast acontecer. E eu não gostei, porque eu não tive nada para comer hoje. né, aqui. Convidando, esse aqui só pensa em comer, gente. A gente está convidando você para se inscrever no canal, porque muitas pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem. Então a gente deixa a dica, se inscrevam para que outros podcasts, né, aperta o sininho para que as notificações cheguem. Curte, compartilha, né? E daqui a pouco você vai estar aí alavancando ainda mais o nosso podcast. Muito obrigada por ter ficado com a gente fica por aqui. E a gente vai terminar na bagunça dando tchau para a câmera Até o central aqui, próximo. Jo, que você gosta. Eu vou dar tchau. Beijão, Vou dar- gente. Beijo, gente. Tchau. Para aquela lá, Sara, para Até aquela o de lá. próximo. Para aquela de lá. Tchau, Isso. Beijos. Gratidão, gente.